Clima. Generalmente tiene temperaturas altas. Los valores medios van desde los 24 grados en las llanuras hasta 34 grados y más en las costas orientales, reportándose magnitudes inferiores a 20 grados en las partes más altas de la Sierra Maestra. Los habitantes del territorio que actualmente corresponde a Cuba fueron los indios hasta la llegada de Cristóbal Colombo en 1486. Durante aproximadamente 400 años, la isla estuvo sobre el dominio de los españoles, que cultivavam tabaco e cana-de-açúcar a mano. Em 1898, com a vitória dos Estados Unidos sobre a Espanha, os estadunidenses chegaram a controlar Cuba e Puerto Rico. Depois de 3 anos, Estados Unidos ha otorgado a independência a la ilha, pero hasta el dia de hoje mantém uma base militar na cidade de Guantánamo. Em 1933, um golpe liderado por Fulgêncio Batista, el sargento estabeleceu um regime de colaboração com os Estados Unidos. Anos mais tarde, os rebeldes lograram conquistar a capital, La Habana. Em 1959, o líder do movimento Fidel Castro se converteu em presidente. O novo governo se submeteu a uma reforma agrária, nacionalizou empresas e disparou a empregados estadunidenses. Durante a Guerra Fria, Castro alienou-se a Cuba com o bloqueio econômico soviético. De todos os países da América, Cuba é a única socialista, o que significa que a propriedade da terra e as grandes fábricas se convertiu em coletivo. Os Estados Unidos decidiu combater ao governo socialista. Com este fim, rompeu as relações econômicas e diplomáticas com Cuba. Para sobreviver, o país necessitava ajuda financeira, militar e técnica da União Soviética. Pero em 1991, com a desaparição da União Soviética, Cuba entrou em uma crise econômica, já que dependia de compras costas e ventas baratas soviéticos. Teniendo el bloqueo econômico de los Estados Unidos hasta el dia de hoje, Cuba trata de mantenerse al día con los dólares ganhados por los turistas. Cultura. Debido à mestiçagem e ao encontro de culturas, os cubanos desenvolveram uma cultura rica em música, poesia e literatura. Música. Los ritmos cubanos como el guarira, la salsa, el mambo, la conga e el bolero han ganado notoriedade. Debido à influência estadunidense, muitos artistas han chegado sua arte a centros como Hollywood, Nova York e todo o mundo. Desde Sarsa Queen Celia Cruz hasta el rapero estadunidense nascido em Cuba, passando instrumentista de jazz como Mario Balzar, os músicos cubanos han conquistado o mundo com seu talento e originalidade. Literatura. La isla de Cuba era lujosa com escritores e poetas que la cantavam em prosa e verso. Aunque nunca recibió un premio Nobel, la literatura cubana ha enriquecido el vocabulario español y universal. Algunos ejemplos son José Martínez, Guillermo Cabrero Infante, Alejo Carpentier e Pedro. Cocina típica de la isla. Antes de la chegada de los europeus, la isla de Cuba já estava habitada por indígenas que tinham sua própria cultura. Sin embargo, a largo de los años, lo que praticaram estes representantes se ha perdido. Em isto, podemos incluir dos tamales, que são as ollas de plátano, el maíz e
Inhame. Otro alimento muy consumido por los nativos fue la casabi, un pan hecho con yuca, una raíz similar a la yuca. En el período pré-colombiano já se consumia batatas, maíz e frutas típicas tropicais. Comidas típicas cubanas. Algunos dizem que a melhor maneira de conhecer gente é por sua cocina, e quando mencionamos a palavra cocina, nos referimos tanto ao tratamento dado a los visitantes como a los pratos típicos de uma região em particular. Depois de todo, é a partir de los ingredientes utilizados e la forma de preparo que podemos conhecer a história de um pueblo. Características principais de la cocina cubana. Se pode dizer que os pilares de la cocina cubana são o arroz, os frijoles, os alimentos fritos, a cerdo e os doces. Pero debemos entender que a cocina de la isla durante ciclos ha sido influenciada por diversas culturas.